Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Vamos continuar a conversa aqui com o escritor Antônio Alves. Toinho, eu queria que você... Vamos voltar ao primeiro bloco para que você faça a diferenciação entre essas duas propostas de trabalho, o Dias na Terra e o Encantes, que um é completamente artesanal e o outro também mas está numa ferramenta digital. Por que isso? Como é que foi essa mudança? Hoje em dia, boa parte... Eu comecei muitos anos atrás, uns 20 anos atrás, eu comecei a fazer pegar meus rabiscos, desenhos que eu fazia em guardanapo, em caderno, margem de caderno, tudo. Aí eu digitalizava, escaneava, naquela época usava-se scanner, né? Escaneava e depois eu colorizava no computador, corrigia determinadas coisas e tal. Não desenhava diretamente no computador, mas eu fazia a edição do desenho no computador. Então eu percebi a importância do digital, né, que era uma ferramenta privilegiada para você produzir coisas em termos de visuais e ao mesmo tempo de escrever ou das pessoas lerem. Então, as pessoas leem muito mais computador do que livros hoje em dia, né? Então esse trânsito entre o livro e a tela do computador ficou mais frequente e mais fácil para mim. O Dias na Terra, ele é um produto assim o registro de uma vivência de pelo menos uns 10 anos numa chácarazinha que eu ainda tenho, mas está tomada pela miséria e pela bandidagem na periferia da cidade, entendeu? E que hoje está meio indisponível para mim. Mas eu ainda tenho aquela terrinha lá. Mas eu morava lá, eu tinha uma casa e eu estava frequentemente lá. Então, desses anos que eu passei nessa vivência na terra e na beira do açude e tal, eu escrevi coisas no meu blog, fiz anotações, escrevi uns textos. Era o seu jardim, né? Para usar uma expressão meio poéticos, meio, né, metafóricos e tal. E depois então eu reuni esses textos, trabalhei, editei, tirei pedaços e coloquei outros pedaços e tal, para fazer esse Dias na Terra, que isso é o local que eu chamo de terra, entendeu? Aquele local que eu chamo de terra. Então elas são a narração de um tipo de convivência que eu tive com a terra e com a terra nesse período. Ele é inspirado pela artista plástica e designer Marina Billard. Não à toa. Com quem eu tenho a felicidade de estar casado, vivendo em comum, e que desde o livro anterior, que é o Política Zero, ela me induziu a fazer um livro artesanal. Então a gente começou a imprimir essas coisas, as folhas na xerox aqui na cidade, ou numa pequena gráfica, e depois montava, costurava, cortava e fazia o livro artesanalmente. O Política Zero é um livro muito simplesinho, mas esse, Dias na Terra, ela pegou os textos, eu li alguns textos para ela, como é um texto poético, que é o jeito que eu tenho de conquistá-la, que eu encontrei de Você ainda teima nisso? Eu tenho que teimar o dia todo, entendeu? Todos os dias eu tenho que conquistá-la com poesia, né? E então eu fui, ela pegou, leu e produziu um objeto artístico adequado. A concepção do livro já é arte em si. O livro é para ser manuseado, para pegar, para abrir com cuidado. Ele é construído, ele é feito na mão, costurado por ela. Como cada palavra também exige um certo cuidado, né? Sim, exatamente, né? Já o Encantes é um projeto de longo prazo que começou alguns anos atrás com o artista plástico Fernando França, um acriano que mora hoje em Fortaleza. O Fernando falou para mim uma vez que ele esteve aqui em Rio Branco e disse: vamos fazer um livro sobre essas histórias que a gente escutou na nossa infância, do Mapinguari, da Cobra Grande, dessas entidades da floresta, e você faz os textos e eu vou fazer os desenhos e pinturas.
E eu falei, não, faz o contrário, você faz os desenhos e pinturas e eu faço os textos depois. Ele fez um monte, viajou para a Europa, fez exposição com os encantes amazônicos e eu nada de produzir o texto. Mas quando foi no ano passado, eu entrei com um projeto na lei Aldir Aldir Blanc. Blanc para pegar um incentivo para mim e para o Fernando para a gente finalizar pelo menos uma amostra digital de algumas coisas, né, de alguns textos para um trabalho que a gente vai fazer posteriormente. Toninho, você admite a influência de Guimarães Rosa no Encantes, cara? Porque tem determinados trechos que... Eu não sei se é influência, porque eu vou confessar para você. Assim, você não leu Guimarães? Eu não li Grande Sertão Veredas, né? É só trechos, e o que eu li do Guimarães Rosa foi primeiros contos, sabe? Contos ainda do início da carreira dele e tal. Li bastante sobre o Guimarães Rosa, tenho alguns trechos, né, de Sagarana, de Grande Sertão que eu li, que eu conheço alguma coisa dele e tal, mas assim, eu sempre gostei da linguagem falada. Pois é, porque dos caboclos amazônicos. É muito presente no Encantes essa característica, né, de você respeitar a forma de falar do homem da Amazônia. E apesar de ser Amazônia, há um certo agreste ali. Por isso que eu te perguntei a respeito da influência de Guimarães. O Sertão das Águas tem algo a ver com o sertão da Caatinga e outros, e o sertão da Mata Mineira ou Paulista. Os sertões, de uma maneira geral, eles são regiões dentro da alma da gente, entendeu? Sertão está em todo canto, como ele diz. Sertão está em toda parte, né? Então ele é o ermo, o distante, o escondido, o oculto, aquilo que a gente não revela facilmente para os outros, né? E muitas vezes a gente não revela nem para si mesmo. A maioria das pessoas está vivendo hoje sem olhar para dentro de si mesma e desbravar os seus sertões interiores e as suas florestas interiores. A maioria tem medo da sua origem, tem medo do que está dentro do seu coração. A maioria nega que sua avó era índia. A maioria das pessoas hoje tem medo de que o seu avô era negro, entendeu? Porque tem medo de sofrer, tem medo de nós nos transformamos etc, nisso. Tal, que a sociedade dominante, entendeu? Ela empurra as nossas origens para uma região da qual a gente deve ter vergonha, entendeu? Então, o Terry Aquino chegou na década de 70 nas aldeias lá do... Terry Aquino, um antropólogo. Do Jordão, né? Chay Terry. E ele encontrou muita gente que dizia assim, não, eu não sou índio, não, eu sou caboclo. Porque tem o animal, depois tinha o índio, entendeu? Depois tinha o caboclo já é quase gente, entendeu? Aí depois é que vinham os brancos, né, que esses sim eram considerados seres humanos. Isso naquela época. É claro que depois os índios demarcaram o seu território, tiveram orgulho da sua cultura, e aí tem muita gente que diz assim, não, eu não sou caboclo, não, eu sou índio, que é para poder participar dessa reação saudável que as sociedades indígenas tiveram diante da dominação que sofreram durante tantos anos. Mas ainda persiste na sociedade de hoje, principalmente nas sociedades urbanas, uma vergonha de ser índio, do seu passado na floresta, do seu passado na senzala, sabe? Ainda existe uma opressão em cima das nossas origens, que está sendo combatida pelos movimentos sociais de maneira vigorosa, mas que ainda existe, ainda é muito forte. Então eu acho que esse trabalho dos Encantes, ele procura dialogar com as nossas lendas interiores, entendeu? Não é com a imagem assustadora do Mapinguari que contaram para nós, é com o Mapinguari que existe dentro da gente, entendeu? Aquela coisa de você ter na sua infância alguma memória de alguma coisa, de algum mistério, de alguma coisa que era bonita e que dava sentido à vida, e que dava sentido à sua casa, à proteção que você tinha no seio da sua família, e que dava sentido na sua comunidade, que vivia ou na floresta ou na cidade, mas em contato com a natureza e com o ambiente. Então, esse sentido que a gente só pode encontrar no interior de nós mesmos, e através da arte, e através da poesia, é o que
eu e a Marina Billert, que traduz o livro como é que chama, em diagramação e visual, e o Fernando França, naturalmente, que é o cara criador desses quadros maravilhosos. Assim como no livro anterior, buscamos, o caminho que nós buscamos seguir, o caminho que leva ao interior de nós mesmos. E o que eu gostaria era que, e eu acho que isso estou conseguindo alcançar, é que as pessoas que lessem isso também começassem a recordar das coisas da sua infância, também começassem a se lembrar que elas têm nos seus territórios de origem, nas suas comunidades de origem, alguns encantes. Alguns encantes. Tá certo. Toninho, para finalizar, que o nosso tempo já acabou, já estou pegando carão. Me disseram que poesia é coisa de esquerda um dia desse, e aí? Não, poesia é coisa de gente sensível, entendeu? Houve um tempo que a esquerda achava que poesia era coisa de direita, entendeu? Porque a esquerda era muito durona, muito operária, muito luta. Não, essa história de poesia é coisa de gay, entendeu? É coisa de... E aí, ainda bem que a gente sempre teve nesse país algumas pessoas que eram de esquerda, eram de direita, eram gays, eram índios, eram não sei o quê, era tudo aquilo, como eles dizem, tudo aquilo que não presta. Ainda bem que essas pessoas existem e salvam esse país com um pouco de poesia, para que a sociedade possa se lembrar de amar, de si mesma e de sonhar um pouco, e não fique vivendo só nessa dureza que os não poetas empurram para a gente. Tá certo. Toninho, muito obrigado pela tua presença aqui, um prazer recebê-lo. Nós vamos fazer um intervalo e vamos voltar falando a respeito de saúde pública aqui no Gazeta Entrevista.